Na política existe algo de amor, algo de ódio, assim como existe algo psíquico. Demos uma pausa no nosso estudo sobre mecanismos de defesa para podermos tratar este momento tão importante da nossa democracia e que se aproxima agora em outubro, que são as nossas eleições. Nota-se que Freud ele não tem um estudo tão específico que trate a psicanálise relacionada à política. Porém, várias obras de Freud vai elencar questões políticas, assim como vários autores que virá depois de Freud, psicanalistas como Lacan, irá trazer questões políticas para a psicanálise. Portanto, nós podemos, então, de certa forma, através dessas obras, através desses autores, trazer uma relação da psicanálise com a política, já que a psicanálise ela tem a função de adentrar em todos os âmbitos e confrontar e questionar todos os âmbitos, sejam eles políticos, sociais, histórico, seja ele de advocacia, jurídico, a psicanálise ela questiona essa realidade e apresenta mecanismos para então podermos caminhar mediante a essas realidades. Nós podemos nos questionar a respeito do nosso posicionamento. Mateus, o psicanalista ele pode ter uma posição política? Ora, veja bem que nenhum estudo de Freud disse que não, psicanalista não pode ter uma posição. Nenhum estudo dele disse que não poderia haver uma posição. Porém, durante a sua vida toda, Freud se posicionou politicamente. Lacan se posicionou politicamente. Vários outros que vieram posterior a Freud posicionaram politicamente. Então, nós também devemos nos posicionar mediante a realidade que nos confronta, mediante a realidade que nós nos deparamos. Quando estavam perseguindo os judeus, Freud escreveu e se posicionou dizendo: olha, eu também sou judeu. A posição ela é importante. Se posicionar é necessário. E olhando todo o estudo que nós fizemos sobre repressão, sobre alguns mecanismos de defesa, a negação, olhando e se deparando com, com as questões psíquicas, o recalque, com os termos freudianos e os termos psicanalíticos e os termos psicológicos que Freud usa, mesmo suas teorias psicológicas, as questões humanas, familiar, que nós falamos na introdução da teoria da personalidade, o que forja o homem, o que faz o caráter humano, as questões religiosas, familiar, questões humanas, o recalque,
a repressão, a negação, todos os termos freudianos e psicanalíticos, eles estão entrelaçados com a política. Eles fazem a política. Eles dizem o que é a política. E eles fazem com que nós nos posicionemos mediante a essa tal política. A ética freudiana, a ética psicanalítica, vai estar entrelaçada a essa tal política. O termo grego política, no termo grego, e vários filósofos irão também olhar a política dessa forma, vem e nota-se a política como liberdade. O significado político na Grécia Antiga é liberdade. E para muitos autores, filósofos, eles utilizam também este termo para explicar o significado da política. Liberdade. E é pensando neste significado próprio da política que Freud, nos seus estudos, vai olhar para a política como uma necessidade libertadora. Ele vai usar esses termos do recalque, da repressão, da ética, para depois concluir que a política ela precisa de um QI libertador. Ela precisa libertar o ser humano. Ela precisa libertar o ser social e a sociedade. É nesse sentido que nós precisamos analisar esses termos da negação, do recalque, que já foi tratado aqui, analisar a teoria da personalidade para poder nos posicionar. Mas é preciso ter uma escolha e uma posição. Lacan, ele usa até o exemplo da bolsa e da vida. O ser humano que precisa se posicionar. Ele tem a vida e tem a bolsa para escolher. Se ele escolhe a bolsa, ele perde a vida. Se ele escolhe a vida, ele fica sem a bolsa. Lacan usa esse exemplo. Se ele escolhe a bolsa, ele perde a vida. Mas se ele escolhe a vida, ele também perde na vida. Ele perde a bolsa. E ele usa isso para dizer da posição. O ser humano que precisa escolher. E precisamos também tomar um partido. Precisamos também tomar uma posição. Precisamos também escolher um lado. Uma sociedade que está tão complicada, onde a negação e a negação no próprio sentido psicológico, por isso que eu digo que, no começo deste vídeo, que a política ela é feita assim de amor, de ódio, mas também de psiquismo. A negação do modo psicológico do mecanismo de defesa tem invadido fortemente os nossos meios políticos, tem invadido fortemente a nossa sociedade. Nós precisamos nos posicionar. Para que a tão sonhada política libertadora que Freud propõe seja alcançada. Outubro está aí. As eleições estão aí. E quão longe a nossa política está de um processo libertador? O quão longe a nossa política está de um processo de levar o indivíduo a uma liberdade, não libertinagem, mas a uma liberdade dos seus princípios, a uma liberdade. Veja como a psicanálise nos ajuda. Veja como Freud nos ajude. Pesquise Lacan, pesquise Freud, pesquise os autores psicanalíticos que falam da política e da psicanálise e você compreenderá. A sua mente se abrirá. Mas que a sua posição entre a vida ou a bolsa
seja uma escolha que não faça o outro sofrer. Que a sua escolha entre a vida ou a bolsa seja pensando no bem comum que a psicanálise também irá nos ensinar e nos trazer. A olhar um todo e a pensar que você não está sozinho. Lacan, ele até diz sobre a democracia que é um dos parâmetros políticos que chegou e continua ainda crescendo na modernidade. E ele diz que hoje a democracia tomou uma posição de que para eu não me deparar com a realidade do outro, eu crio muros. E muitos psicanalistas vão usar isso. Os prédios, seja ele os condomínios do Alphaville, seja o CDHU de Carapicuíba. O ser humano, ele cria um muro para dizer: daqui para dentro que o problema é meu. Dali para fora o problema já não é mais meu. E é por isso que fortemente tem crescido o ódio e a violência. Eu saio da minha zona de conforto. Quando eu saio da minha realidade e me deparo com a realidade do outro, e me deparo com a zona de conforto do outro, aquilo me espanta, aquilo não serve para mim. E aí é onde o ódio e a violência invadem a sociedade de uma forma brutal. Meus caros, meus queridos, meus amigos e minhas amigas, está na hora de quebrarmos os muros. Está na hora de escolhermos entre a vida e a bolsa. Está na hora de lutarmos para que a nossa política nos liberte de uma vez por todas.